Começando aqui com blindagem, é a cara do PT isso, né? Planalto tenta blindar Toffoli e Moraes e mira oposição em CPI do crime organizado. Esse é o PT. Esse é o Lula. Isso tinha que ser melhor explorado pela direita. Porque, vocês viram ontem a gente comentando aquele levantamento da Palver, que é aquela coluna semanal da Folha de São Paulo, do encaminhado com frequência. A Palver informou que 99% dos comentários em relação ao judiciário são negativos, independente da bolha, esquerda, direita, centro, para cima e para baixo, 99% dos comentários são críticos. Temos que explicar para as pessoas, informar para a população que quem blinda o judiciário brasileiro é Lula e seus amiguinhos. E tá ali, ó. O Planalto montou uma estratégia para tentar blindar Dom Pedro III e Toffoli, na CPI do crime organizado. Nesta segunda, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, que é do PT, se aliou ao ex-líder do PT no Senado, o Jacques Wagner, que também é próximo do Guga Lima, sócio do Daniel Worcado do Banco Master, e aí juntos apresentaram 21 requerimentos mirando expoentes da oposição. Aí eles querem chamar pessoas próximas, ou que fizeram parte da administração Bolsonaro, durante períodos que o Banco Master já estava aí, né, em algum tipo de confusão. Aí tá ali. Os documentos pedem, por exemplo, a convocação do governador Tarcísio, dos ex-ministros de Bolsonaro, Paulo Guedes, João Roma, Ronaldo Bento, além do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Os petistas também miram governadores da oposição e pedem a convocação de Cláudio Castro, Ibanez, Tarcísio já falou, né, tá sendo redundante. Buscam ainda chegar ao pré-candidato Flávio Bolsonaro ao tentar convocar Letícia Caetano dos Reis, ex-contadora do senador. Qual a relação com isso? Não faço a mínima ideia. O objetivo é pôr na mesa uma série de pedidos e neutralizar o movimento da oposição para tentar avançar sobre Moraes e Toffoli e também contra o próprio governo, por meio da convocação de Augusto Lima, ex-sócio do Paquito e próximo de Jacques Wagner. Os requerimentos contra Toffoli e Moraes devem ser apreciados nesta quarta, dia 25. Né? Eles botaram a data errada. Quarta é hoje, dia 25. O PT tem um controle da pauta, pois o presidente da CPI é do partido, que é o Contarato. A ideia é que ele paute os novos requerimentos do governo para serem apreciados já na sessão desta quarta. Mesmo com a articulação do governo nesta segunda, a oposição aposta que conseguiria aprovar os requerimentos contra Toffoli e Moraes. A comissão conta com 12 integrantes, sendo que 5 são da oposição e o sexto voto, para a maioria, seria do Alessandro Vieira, tido como independente. E o Alessandro Vieira foi um dos que apresentou alguns desses requerimentos, né? Então, vamos ver. Agora você vê como é o governo Lula. A preocupação não é nem tanto blindar o Lula, né? Mas blindar o judiciário, que é quem sustenta o governo Lula, quem descondenou o Lula. Aí, falando já nas críticas, né? Algumas. Imprensa internacional, a turma dos Rothschild. Revista The Economist diz que o Supremo está envolvido em enorme escândalo. E a repercussão aqui na Folha de São Paulo é bem curiosa. Deu alguns nomes aos bois. Revista britânica The Economist afirmou que o Supremo está envolvido em um enorme escândalo em texto que relata as suspeitas e questionamentos que têm se acumulado nos últimos meses envolvendo ministros da corte e o banqueiro Daniel Worcado, dono do Banco Master. O texto diz, por exemplo, que alguns dos juízes mais poderosos do mundo mantêm uma relação excessivamente próxima com a elite empresarial e política. Ganham destaque na publicação Toffoli, Dom Pedro III. A revista afirma, por exemplo, investigações sobre o banqueiro levantaram dúvidas sobre a conduta de integrantes do Supremo. O texto afirma que isso é importante, porque candidatos de direita... Olha a preocupação do Rothschild. É importante a gente dar um jeito no Supremo, porque os candidatos da direita podem ampliar a presença no Senado nas próximas eleições e que parte desses candidatos da direita tem como bandeira a abertura de processos de impeachment contra ministro do Supremo. Ou seja, olha, vocês têm que voltar para a caixinha, a gente tem que criar uma cortina de fumaça, baixar o tom, senão vocês vão ajudar o bolsonarismo. Essa é a grande preocupação dos Rothschild. E você vê, né? A turma do Soros no Brasil, segunda-feira agora, vai lançar lá uma cartinha da democracia reversa para criticar o Supremo. Agora a crítica dos Rothschild. E imagina você achar que tudo isso está acontecendo por pura coincidência. Ao falar de Toffoli, conduziu a relatoria do caso no tribunal até pouco tempo e se afastou após pressão. A revista cita, por exemplo, que Worcado teria investido em um resort da família do ministro, assim como as alegações feitas pela Polícia Federal em relatório entregue ao Supremo. Acrescenta que o ministro nega irregularidades. Em relação ao Dom Pedro III, a revista diz que, após surgir informações sobre um contrato de advocacia envolvendo a esposa do magistrado e o Banco Master, ele determinou investigação sobre suspeita de vazamento das oficiais. A matéria também fala sobre o contrato. A matéria da Folha de São Paulo é um pouco mais longa, mas finalmente, né, fala do contrato do Dom Pedro III com a mulher dele, aquela confusão. Indo além dos episódios ligados ao Banco Master, a publicação afirma que a interação entre empresas e o tribunal é comum e cita o grande ministro Gilmar Mendes, o decano,
Acrescentando que ele organiza anualmente em Lisboa um encontro com políticos, magistrados e empresários, o famoso Gilmar Palusa, alguns deles com processos em andamento no tribunal. Também chega a afirmar que o nepotismo é disseminado, citando levantamentos indicando processos em que parentes de ministros atuam como advogados nos tribunais superiores. A revista cita ainda a iniciativa do Fachin, que tem defendido a criação de um código de ética para os ministros da corte e que Toffoli e Dom Pedro III reagiram por sua vez afirmando que a medida seria desnecessária. A isso, a publicação afirma que, independentemente do que pensam os ministros, os inimigos deles no Congresso estão de olho. A Isadora Kramer. Eu trouxe um parágrafo. O primeiro. Acho que resume junto com a manchete. Só para mostrar como anda o clima na imprensa. O Supremo corrói o próprio capital. É com esforço de ministros que o Supremo vem demolindo seu patrimônio de confiança junto à população. A recuperação é obra que leva tempo, requer autocrítica e, sobretudo, grau elevado de espírito público. O Supremo não veio parar onde está de repente, por acaso, ou sem o esforço de seus integrantes. Foi um trabalho meticuloso ao longo dos últimos anos de corrosão de um dos preceitos constitucionais que norteiam a administração pública, a impessoalidade. Ou seja, eles cavaram sua própria cova, fizeram, aconteceram, forçaram a mão, não chegaram aqui à toa. Não precisa nem continuar, né, o texto, né? Você já sabe qual é o tipo padrão da crítica.